A professora Tereza Cristina, o Fernando e o Dino, que eu não conhecia ainda, desculpe, né? Eles vão fazer agora a apresentação do projeto do LARC, que o nome é comprido, Science DMZ e Internet do Futuro, Novas Iniciativas. E então, professora Tereza, bem-vinda. Gente, bom dia. É um prazer estar aqui falando desse projeto. Que é um dos projetos, eu digo, de ponta na área de pesquisa, que nos está dando muito prazer de fazer, para a gente estar alinhado com as iniciativas internacionais. Eu trouxe um slide aqui só para falar do LARC. Então, esse projeto está sendo desenvolvido pelo LARC, né, que é um laboratório que hoje já tem uns 20 anos. E nós contamos com 8 professores e 50 colaboradores. Então, a nossa agenda, nós dividimos a nossa apresentação em duas partes. A primeira parte, nós vamos falar um pouco da motivação. Então, vou falar o que é e-Science e a parte de transferência de dados. Depois, nós estamos aqui com 2 projetos. O programa de DMZ científica, que é financiado pela RNP, e mais recentemente um outro projeto que vai estar sendo financiado pela própria FAPESP. Daí nós vamos contar esse estudo de caso e depois vamos discutir mais detalhes do que é esse projeto, qual que é o diferencial, né? Então, o Dino vai estar apresentando a arquitetura e vai estar falando dos componentes da DMZ científica. E na parte 2, o Fernando vai então estar falando sobre a internet do futuro, quais são as tendências de testes beds e internet do futuro, e vai também estar falando um pouco sobre federação de testes beds. Então, aqui, nessa parte, nós vamos estar contando sobre um outro projeto que nós estamos participando, que é o projeto Fiber. Então, vamos começar a parte 1. Então, o que acontece? Por que nós estamos tão preocupados em investigar esse assunto da DMZ, né? Primeiro, que a movimentação de grande volume de dados tem sido cada vez mais frequente. Como nós também temos percebido, cada vez mais frequente a colaboração internacional com essa troca de dados, né? E hoje, nós, Brasil, somos sempre convidados para essa participação, que não acontecia há 5, 10 anos atrás. Não sei se o Lopes lembra, mas há 10 anos atrás, quando eu ia na Internet 2, todo mundo fugia de mim. Hoje eles querem colaborar com a gente. Certo ou mentira? Teve uma vez que eu fui apresentar um pôster, eu tive que pedir autorização para o Lopes, para o Michael, porque ninguém queria deixar aquela brasileira que ela está fazendo aqui. E hoje, então, ele passa a ser fundamental para o que a gente chama de e-Science. Então, nós estamos começando a falar de conjuntos de dados de 10 gigabits até 100 gigabytes até terabytes, que começam a ser comuns dentro do nosso espectro, né? Então, só para nós começarmos a ficarmos motivados, vamos pegar o exemplo de uma transferência de 1 terabyte, né? Se nós tivermos um enlace de 100 megabits por segundo, isso levaria 30 horas. Se nós pegarmos um enlace de 1 giga, isso cairia para 3 horas. E talvez 10 giga por volta de 20 minutos, em condições ideais. Em condições ideais, porque nós vamos mostrar um exemplo em que nós fizemos uma experiência com Firewall, vocês vão ver que a performance cai muito quando nós começamos a aplicar regras de segurança. Então, essa foi a primeira experiência que nós fizemos. Nós usamos uma própria infraestrutura que foi do projeto Kyocera, da FAPESP. Então, o que era essa nossa primeira experiência? Eu queria fazer transferência de arquivos com diferentes ferramentas. Então, vocês veem ali, tem um servidor, os 2 servidores ligados através desse roteador Linux. Então, o que eu tenho? Servidores físicos dedicados, sem otimização. Estamos fazendo uma transferência disco a discos e estou trabalhando com 3 tamanhos de arquivos. Um arquivo de 1 GB, outro de 10 GB e outro de 50 GB. E estou usando essas 3 ferramentas, o SCP, o FTP e o Xroot.
E o meu enlace tem 1 GB. E fazendo os testes com o IPERF, eu cheguei a performance de 914 megabits por segundo. Então, agora vocês vão se surpreender com os resultados. Então, o que nós observamos? Primeiro, cada ferramenta dá uma performance completamente diferente, né? Então, nós vemos aqui que o SCP, eu tenho uma performance muito ruim. Por volta, aquele de um enlace de 1 GB começa a operar com a banda de 200 MB. No caso do FTP, nós temos, no pior caso, que é o arquivo de 50 GB, uma performance perto de 400 MB, e 1 GB que tem melhor performance, que é por volta de 650. E o Xroot é que eu tenho a melhor desempenho. Então, para o arquivo de 1 GB, ele chega perto de 800 MB. Mas vocês veem que existe uma perda de performance significativa. Então, o que nós vimos é a questão de segurança. Se você tem firewall ou não tem firewall. Então, nós fizemos o segundo experimento, que foi uma transferência de disco a disco, um arquivo de 1 GB, e usamos novamente essa ferramenta Xroot, que era melhor no outro caso, só que nós usamos uma tabela que tenha 6.314 regras. E o desempenho que nós conseguimos, sem firewall, 795, com firewall, 24 MB. Se nós formos acessar o site da Universidade de Utah, ela também mostra que a Universidade de Utah tem 2 links de 10 GB para a rede de educação, que tem um uplink de 10 GB para a Internet 2. Então, nós observamos que sem firewall eu tenho um desempenho, e com firewall o desempenho cai muito. Ou seja, o que a gente começa a vislumbrar? Quando eu começo a trabalhar com grande volume de dados, que não vai mais ser esse 10 GB, vai ser terabytes, essas soluções que nós temos no mercado não atendem mais. Então, a pergunta é, por que isso acontece, aonde entrou o nosso projeto, como nós vamos investigar essa questão e como nós vamos resolver essa questão, né? Então, o que nós vimos é que hoje que nós temos no mercado as configurações, as arquiteturas, as soluções de redes, são para as aplicações que nós estamos acostumados. Por exemplo, web, e-mail, sistemas corporativos como ERP, sistemas de controle de catracas, para controlar dispositivos como desktops, notebooks. E, no caso de segurança, estamos trabalhando com firewalls, IDS e proxies. Mas isso não é que nós vamos ter quando nós falamos de uma aplicação científica que envolve terabytes. Então, nos fluxos tradicionais, o que nós temos ali do lado esquerdo? Temos o web-mail, grande número de fluxos consumindo pouca banda, cada um, e pequena taxa de perda de pacotes. Não afeta exatamente o desempenho da rede. E nós temos uma grande filtragem, uma filtragem complexa, que foi aquele exemplo que eu mostrei de 6.000 filtros. Quando nós falamos dos fluxos científicos, nós estamos trabalhando com grande volume de dados. Eu não tenho mais grande número de fluxo com pouca banda. Na realidade, eu tenho pequeno número de fluxos que requer bastante banda. Mudou o paradigma, certo? E a pequena taxa de perda compromete o desempenho, porque eu estou trabalhando com grande volume. Então, se eu vou ter que fazer uma retransmissão, a coisa já pegou. E essas aplicações, normalmente, não requerem regras de segurança muito complexas. Então, eu posso ter um controle simples. Então, dado isso, é que criou-se o conceito de DMZ, ou Zona Desmilitarizada Científica, que é o quê? É um segmento especializado na rede, na área do campus, para ser usada por computação científica de alto desempenho, que tem políticas e regras de segurança especializadas para aquela aplicação. Então, não é necessário, por exemplo, aplicar 6.000 filtros, mas vão aplicar aquilo que interessa para aquela aplicação. E para eu não ter que passar por filtros, firewalls, ela geralmente é localizada próxima ao perímetro da rede. E eu aqui estou falando, então, de aplicações de banda larga
aplicações científicas de banda larga. Então, quando nós falamos de Science DMZ, se nós formos ver a plataforma de inovação da Internet 2, ela menciona, então, que são 3 as frentes hoje que a Internet 2 vê como ponta de inovação. O SDN, que nós estamos discutindo nesse evento, os enlaces de 100 GB e o Science DMZ. Então, agora eu vou só dar um geral sobre então, os nossos projetos. Então, nós estamos trabalhando então, em 2 projetos. Um projeto com a RNP, a primeira atividade desse projeto foi desenvolver um protótipo de Science DMZ, identificar equipamentos no mercado e montar uma solução. Especificar e implementar essa solução em 6 universidades que fizeram propostas e foram selecionadas. As universidades que foram selecionadas, então, um DMZ de 10 GB, é o INPE e a USP. O DMZ de 1 GB é a Universidade Federal de Pernambuco e a Universidade Federal do Rio de Janeiro, na primeira fase. E na segunda fase, o Observatório Nacional e o Instituto Federal de Pernambuco, também na segunda fase. Só para vocês verem os problemas que eles têm, no caso da UFRJ, ela trabalha com imagens e vídeos de neurologia e gera um volume de 200 gigabytes por dia. Atualmente, ele não consegue realizar a pesquisa dele por problemas de banda e conexão. No caso da Universidade Federal de Pernambuco, ele trabalha com banco de dados de genética vegetal. Ele gera por volta de 18 terabytes por dia. E depende do software que ele usa, ele pode demorar de 3 a 6 semanas para transferir esses dados. O INPE, que trabalha com os dados meteorológicos, ele gera 240 megabytes por dia e ele demora 24 horas para a transferência. E no caso da USP, nós ainda estamos investigando alguns parceiros, que é o IAG e o Instituto de Física. Nós não temos dados da USP, né? Uma vergonha, certo? Enfim, e agora, então esse é um projeto que a gente está desenvolvendo para implantar o DMZ em algumas universidades brasileiras, que a ideia, na realidade, é identificar estudos de casos para fazer parceria. Por exemplo, o INPE vai fazer parceria com o IAG. O Observatório Nacional também vai fazer parceria com a IAG. E nós estamos convidando quem quiser participar e tiver estudo de casos interessantes que nós possamos fazer parceria, são muito bem-vindos. Depois, o outro projeto é justamente uma chamada que teve da FAPESP, que é para ligar o projeto DMZ da USP com o da Universidade de Ohio. Então, a ideia é... Esse projeto foi aprovado no mês passado, começo de outubro. A ideia é testar interoperabilidade e desempenho e nós estamos começando a discutir quais são as áreas de colaboração. Então, foi identificado as áreas de biologia, clima, astronomia, física de partículas e medicina. E uma outra possível aplicação é o remote rendering. Esse projeto acabou de começar e também a ideia também é expandir os estudos de casos para quem tem interesse, eventualmente até envolver universidades de outros estados do Brasil. Então, isso é só para vocês ficarem curiosos. E agora o Dino vai contar qual é o segredo, a receita do bolo, certo? Bom dia, pessoal. Eu vou falar um pouquinho da arquitetura da DMZ e alguns componentes que ela contém, e quais os equipamentos que a gente selecionou com base nessa arquitetura que a gente estudou. Então, na sua essência, a DMZ científica ela contém um Data Transfer Node, tá, que é uma máquina feita para transferência de dados mesmo. Ela foi, a configuração dela é exatamente para transferir dados. A gente tem um switch e 2 máquinas de monitoramento, né, uma de atraso e a outra de banda. Então, essa DMZ científica, ela normalmente é conectada diretamente no roteador de borda,
Tá? E as pesquisas, os laboratórios, os clusters que vão utilizar dessa DMZ científica ficaria ligado na rede de produção, tá? E bypassaria ali o firewall para conseguir acessar. Então, os componentes básicos ali da DMZ, a gente pode estar utilizando a rede, né? A SNET ela classifica que os dispositivos têm que ser de alta capacidade para evitar perda de desempenho da transferência, né? No caso do switch, eles chegam a comentar de estar utilizando o Deep Buffer, que para transferência de longa distância, então eles sugerem ter os switches buffer maior de 60 megabytes, tá? Tanto para os switches de 1 e para 10 GB. Tá? Ter ACLs simples para filtragens e também o OpenFlow como requisito opcional. Tá? No caso do DTN, a transferência que a gente está testando é disco a disco mesmo, e tem 3 pontos principais que a gente tem que levar em consideração na hora de definir o hardware. Então, a ideia de ter o máximo número de cores e o mínimo número de processadores, tá? Para não ter uma questão de interrupt binding, de uma troca de um processador para o outro, de um processo. Ter mais de 32 GB de memória, ter uma controladora RAID com cache de 1 GB, de preferência em SSD, tá? E a placa de rede que suporte RDMA. Do lado do sistema operacional, a ideia de estar utilizando uma distribuição Linux atual para a questão do TCP auto-tuning, do buffer auto-tuning, né? Otimizações do TCP, parâmetros do TCP e do DP, dependendo qual a gente for usar. Tá? E também o sistema de arquivos que tem que ser otimizado. E no lado da aplicação, em essência, é utilizar ferramentas que suportam transferência de dados em paralelo. Tá? Então, como o Grid FTP, que é amplamente utilizado nessa área. No lado dos nós de monitoramento, no caso do software ali, o Perfisonar, eles recomendam a utilização desse software e por ser um software fácil de implantar, né, ele já tem um toolkit preparado, e também a maneira de utilizar, né, que os cientistas eles podem estar acessando a interface web, verificar os dados, né, da rede e pode agendar testes para estar verificando. E eles recomendam ter 2 máquinas, né, no caso, uma de atraso, que tem os testes agendados periodicamente, e o de banda, que é sob demanda. Desculpa. Então, com base nessas premissas, a gente chegou em dois kits. Tá? Então, o switch, para o kit de 1 GB, a gente pegou o da Brocade, que é o 2024C, que ele tem 64 MB de buffer. Tá? E o do 10 GB, a gente pegou o 2024C com 4X, que ele tem as 4 portas de 10 GB SFP+, que aí o buffer é de 192 MB. Então a gente conseguiu atingir o requisito do Deep Buffer que a gente estava verificando. No caso do DTN, a gente, pro de 1 GB, a gente conseguiu o 64 GB de memória, então a gente praticamente dobrou o que era recomendado. E a gente está utilizando 10 discos de 1 TB cada um, para estar podendo fazer essa transferência disco a disco. E do lado de 10 GB, a gente está usando uma placa Mellanox de 10 GB, de 10 gigabits por Ethernet, SFP+, com esse cabo Direct Attach. Depois eu vou mostrar um pouquinho mais sobre essa placa. E do lado do Perfisonar, é uma máquina comum também, né, um Xeon E ali. Não tem muita memória e nem muito armazenamento. E a diferença para o 10 GB é a placa Intel ali, também com cabo. Tá? Então, assim, no caso do switch, a questão do Deep Buffer, a gente conseguiu encontrando com um pouco de dificuldade até, porque normalmente os switches que têm grande capacidade de buffer, eles são muito grandes. Então, foi até difícil a gente conseguir achar esse de 24 portas, um switch com bastante buffer, assim, né? Com essa questão de Deep Buffer. E também a gente conseguiu, nesse mesmo switch, ele consegue suportar o OpenFlow.
Então conseguimos unir os dois os dois pontos interessantes em um único switch. No caso da placa, que essa é a Mellanox, ela tem esse cabo Direct Attach, acho que esse primeiro aqui, que é como se ele tivesse ligado no mesmo barramento, que ele é o modo passivo. Então ela também suporta OpenFlow, a própria placa mesmo suporta, e RDMA. Do lado da segurança, tá, acho que uma das coisas que ficam, ele está fora do Fire, a DMZ está fora do Fire, não está seguro. Na verdade, a segurança é tratada de uma forma diferente. Tá? Então, os fluxos eles são relativamente simples da perspectiva de segurança. Então, a gente tem um conjunto pequeno de aplicações que a gente pode estar controlando. E a gente tem ACLs e o próprio OpenFlow para estar fazendo esse controle. Então, acho que o grande desafio é balancear a segurança com o desempenho. E políticas e mecanismos de segurança que protegem a Science DMZ, elas devem ser implantadas para que a performance não seja comprometida, né? Então é fazer esse balanceamento entre a segurança e o desempenho. Acho que era isso assim da DMZ. O Fernando vai falar um pouquinho agora das iniciativas Internet 2, Internet do Futuro. Bom, então, como a Tereza comentou, a gente tem esses vários projetos aí de Science DMZ, e em outras reuniões aqui da RSA, a gente chegou a apresentar algumas dessas iniciativas aí de internet do futuro, né? Então, para quem não participou, que raios que é a internet do futuro, né? A ideia é a gente testar novas arquiteturas, né, de forma paralela com o que está acontecendo, né? Então, a própria internet foi desenvolvida através do uso, né? Não era além da parte de simuladores, de análises, testes, né? Tem uma parte muito importante que é a parte de uso dos protocolos, né? Então, para esse ambiente, a gente começou, né, de uma maneira geral, está sendo construído diversos ambientes experimentais, né, que são esses test beds de internet do futuro. A ideia é que, uma vez tendo esses test beds, você testa suas aplicações usando máquinas reais, switches reais, né? Tem vários projetos nessa linha, né? O maior aí de mais conhecido é o Genie nos Estados Unidos, né? O projeto já tem aí vários anos, né? O Fire na Europa, de Filter Internet. E aqui no Brasil, em conjunto com alguns parceiros europeus, a gente tem o projeto Fiber, também já foi apresentado em algumas dessas reuniões, né? A ideia básica de todos eles é ter um ambiente de experimentação onde eu tenho redes e nós que são programáveis e virtualizáveis, né? Então, eu pego um switch, crio fatias desse switch, ou slices desse switch, né? Pego em servidores, crio slices desses servidores, e aí eu monto o meu experimento em cima desse ambiente, né? Aqui no Brasil tem o projeto Fiber, né, que visa criar essa infraestrutura compartilhada, né? Ele começou com 10 ilhas interligadas pela rede da RNP, né? Aqui em São Paulo tem o CPQD, a USP e a UFSCar, né? Tem outros parceiros aí em outros estados. Hoje acho que tem mais 4 ou 6 novas instituições entrando nesse testbed, né? No nosso caso aqui da USP, a gente pegou um testbed que a gente tinha criado dentro do projeto Kyocera, que era o testbed Emulab, e foi integrando nesse ambiente de experimentação, né? Esse ambiente de experimentação, né, aqui tem o mapa das instituições, das 10 instituições, né? Hoje a gente está interligado com 3 instituições europeias, né, a Y2Cat em Barcelona, né, a Universidade de Bristol na Inglaterra, e o pessoal ali na Grécia, né? A gente tem 2 circuitos virtuais ligando a rede brasileira com a europeia, né? Então, a gente tem um circuito que sai aqui do Brasil, passa pelos Estados Unidos e vai para a Inglaterra, né, via Internet 2.
e outro circuito que vai direto para Barcelona através da rede Clara. Então, então essa infraestrutura a gente já está fechando aí o segundo ano do projeto, né? E agora que começou, não só aqui no Brasil, como no mundo como em todo, a questão que, mesmo criando um testbed desse tamanho continental, ainda assim você quer ter coisa maior, né? Em alguns casos você quer utilizar recursos aqui no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa ao mesmo tempo, né? A sua fatia, a sua rede, você quer testar a longa distância intercontinental, né? O problema é que tem pouca integração entre esses testbeds, tá? Então, os recursos do DINI só falam com recursos do DINI, do Fiber com Fiber. A gente chegou a fazer algumas demos, né, entre integração de USP e DINI, mas cada demo demorava algumas semanas aí entre planejamento, setup, uma série de configurações manuais, né? Então, isso daí é até viável para uma demo, né? Se a gente está falando em um ambiente que você quer que um aluno ou que um pesquisador utilize isso daí para fazer uma pesquisa, é inviável você gastar semanas para cada experimento, né? Então, começou a se discutir questão de interoperabilidade desses testbeds, né? Principalmente envolvendo recursos em diferentes países e uma questão associada também à autenticação, né? Como é que eu fico, né, se eu quero usar recursos no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa? Eu tenho que ter uma conta nos Estados Unidos, eu tenho que ter uma conta na Europa, ou eu tenho que ter uma conta para cada recurso, para cada instituição, né? Então, começou a se discutir algumas dessas questões aí de interoperabilidade, né? E agora em julho, né, teve um evento no DINI, a Engineering Conference, onde foi feita uma reunião para discutir essa federação a nível internacional, né? Então, a grande pergunta é, né, o que a gente precisa fazer para que um pesquisador ou que um estudante, né, em qualquer desses parceiros, possa utilizar esses recursos em vários países, né, sem exigir novas contas, sem exigir novos cadastros e sem exigir configurações especializadas manuais da rede, tá? Se eu precisar de uma nova VLAN passando pelos Estados Unidos e Europa, né, hoje em dia eu tenho que falar, às vezes, com dezenas de pessoas e demora pra caramba para a gente fazer esse setup, né? Em alguns casos a gente tem VLANs que está meses aí e a gente ainda não conseguiu descobrir aonde que está o problema desse setup, né? Então ele tem que fazer um provisionamento manual desses circuitos aí passando pelos vários países, né? Então, essa iniciativa começou agora, nesse semestre. A gente está tendo aí algumas conferências regulares, né? Então, a gente tem participado junto com o pessoal da RNP nessas discussões aí, representando o Brasil para fazer essas interconexões, né? Hoje, quem está discutindo isso daí, né, são vários parceiros do projeto DINI, né? Dentro do DINI tem algumas diferentes variações de recursos, né? O InstaDINI, ExoDINI, né? O ProtoDINI, do qual a gente faz parte, né? Na Europa tem um projeto específico de federação, que é esse Fed for Fire. Tem esse projeto Ofélia, que é um testbed específico de OpenFlow. Começou na Europa, a gente está integrando aqui no Fiber também, né? E além desses, a gente tem testbeds específicos de alguns países. No caso, aí, o D-Lab da Alemanha e o Vinode do Japão, né? Agora, em paralelo com esse evento aqui da ANSP, está ocorrendo a conferência do DINI lá nos Estados Unidos, onde no domingo eles foram mostradas algumas primeiras integrações aí do que eles chamam do Slice Around the World, né? No nosso caso, a gente participa cedendo os recursos simples, né? A gente tem, por exemplo, uma série de nós lá na USP que estão rodando o Hadoop para esses parceiros internacionais, né? Mas a gente não conseguiu participar de forma efetiva pela questão do provisionamento automático de circuitos, né? Então, tinha algumas questões de integração desses testbeds quando a gente ia fazer essa integração dos circuitos, né? E aí está tendo algumas discussões aí dos próximos passos, né?
Normalmente essas discussões aí, os deadlines são os eventos, são os Engineering Conference do DINI, né? Então, no começo do ano que vem, tem um próximo evento, a gente deve estar fazendo alguma integração de forma mais efetiva. Tá? Então, do ponto de vista aí dessas iniciativas de testbed, a gente está discutindo aí, tentando fazer essa integração desses vários ambientes. Tá? Acho que é isso. Tem Muito bom. Temos alguns minutos ainda. Muito obrigado, Fernando, Tereza. Dino. Obrigado pela apresentação. Temos tempo para perguntas. Bom, eu tenho uma observação a fazer. A Tereza falou das necessidades para a USP, né? Não está claro ainda se vai ser para a USP, mas pelo menos do lado do IAG, né, a previsão é para 2016, quando começa, em princípio, a funcionar o novo telescópio LSST, né, é que eles produzam aí 1,2 petabytes por dia. Na verdade, por um período de 4 horas a cada noite. O que vai implicar num fluxo contínuo de 80 gigabits. Perdão, não é 80, eu estou falando... Eu me confundi aqui. São 1,2 petabits. Não chega a 1,2 petabytes, mas isso vai implicar em 80 gigabits por segundo de fluxo contínuo, né, por 4 horas a cada noite. Então, isso aí não vai dar para passar por firewall, certamente não dá. Para passar pelo firewall da USP, a comunidade terá que estar preparada. Os CCEs aí terão que conviver com isso, né? Teremos que ter uma maneira de encontrar, de ver isso daí funcionando. Tá? Então, esta é a observação que eu ia fazer sobre isso. Aí, eu tinha uma pergunta sobre... Mas agora me perdi aqui, foram 3 assuntos. Eu me perdi um pouco aqui. Eu faço a pergunta depois pessoalmente. Tem mais alguém, alguma pergunta aí a ser feita sobre isso? Não? Tá bom. Então, muito obrigado à equipe do LARC.